Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre o suprematismo. O suprematismo é um movimento que não é muito conhecido, porém importante que vocês estudem ele porque ele vai ser a base para a arte abstrata que vai acontecer mais tarde. O suprematismo aconteceu na Rússia por volta de 1913 e 1915. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem da Catedral de São Basílio, que fica em Moscou, na Rússia, que é um importante ponto turístico, né, um cartão postal da Rússia, para vocês sempre relacionarem, né, a Rússia com o suprematismo. A origem do nome suprematismo, então, deriva de uma palavra em latim, supremus, e significa o mais elevado. O mais elevado no sentido, né, vocês vão depois perceber pelas imagens, da simplicidade. Então, é o máximo da simplicidade que um artista consegue chegar em uma obra de arte. Mais para frente, quando vocês verem as imagens, vocês vão entender melhor essa questão da simplicidade. Então, o suprematismo ele também pode ser considerado o primeiro movimento de arte abstrata dentro da história, abrindo assim caminho para as demais tendências, né, que viriam então a seguir na arte moderna. É muito comum confundir, né, suprematismo com arte abstrata. Se tivesse uma questão no Enem, por exemplo, só pela imagem você não ia conseguir definir o que é um e o que é outro, né? Porque um se alimenta do outro. Como vocês iam fazer essa diferença, então, para saber se era suprematismo ou se é arte abstrata? Pelo nome do artista. A gente pode até dizer que o suprematismo ele é basicamente feito por um artista só, né, que é o Kazimir Malevich, que é um artista russo. Então foi ele que criou esse movimento, né, do suprematismo. Então se vocês verem lá numa prova de Enem, por exemplo, vocês vão ter que observar de quem que é a obra, né? Se for do Malevich, então é suprematista. Ele usava então basicamente as formas geométricas mais básicas, que é o quadrado, retângulo, círculo e triângulo, então as mais comuns. Também as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e além das cores primárias ele usava o preto e o branco para compor as suas obras. O importante também é lembrar que a arte abstrata é totalmente desligada, né, da realidade externa, então são só linhas, formas e cores, mas que não formam nenhuma figura, né, nada que exista na realidade. O suprematismo ele defende uma arte totalmente liberta do comprometimento com a realidade exterior. Então, ele rompe com essa ideia de ser uma imitação, né, da natureza, uma cópia da natureza. Então, você não vai ver uma flor, uma árvore ou um objeto. Por se tratar de arte abstrata, você só vai ver linhas, formas e cores. Então, é um movimento que vem trazendo a proposta, né, ao contrário do impressionismo, que estava acontecendo antes, né, do suprematismo. Para vocês lembrarem do impressionismo, na verdade foi um dos primeiros movimentos artísticos que vocês viram lá no segundo ano. Então, para vocês lembrarem, eu trouxe aqui o artista Claude Monet. Lembra que ele construiu um jardim na casa dele, que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Parque Malve, com aquelas plantas aquáticas, né, que a gente chama de nenúfares, e no Brasil eles chamam de Vitória Régia, que é aquelas plantas aquáticas que tem muito, né, no Parque Malve. Então, o que ele fazia, o Claude Monet? Ele observava a natureza, né, as flores ali nos jardins da casa dele e colocava isso na tela. E outra questão que os impressionistas faziam também é a questão de observar a luz solar, a incidência da luz solar. Então era um trabalho totalmente de observação e imitação da natureza. Aí vai chegar o suprematismo com Malevich, vai num lado totalmente contrário então do impressionismo, porque ele não vai fazer essa cópia da realidade, muito pelo contrário, né, ele vai começar a criar a partir de formas geométricas, e é o primeiro artista então que pinta suas obras só
inserindo formas geométricas, né? E também as cores primárias e o preto e branco. Agora, então, eu vou mostrar algumas obras do Malevich. Essa obra aqui você já conhece, né? Que a gente já viu em sala de aula, que se chama O Avião Voando. Então, se a gente observar pela imagem, a gente não consegue encontrar o avião voando, né? E sim só formas geométricas e as cores. O interessante da arte abstrata é que cada pessoa que olhar para essa obra pode ter uma interpretação diferente, né? Já na arte figurativa, por exemplo, A Noite Estrelada, do Van Gogh, se a gente olhar para aquela imagem, a gente vai ver sempre aquela paisagem, né? Nada vai mudar. E todas as pessoas, às vezes um detalhe ou outro, uma pessoa vê mais que a outra, né? Mas, de um modo geral, todo mundo vai ver a paisagem lá com a cidade e as estrelas na noite estrelada. Agora, se a gente olhar para cá, eu vou ter uma interpretação, você vai ter outra e os demais vão ter outras interpretações. É mais ou menos quando a gente olha para as nuvens, né? Cada um vê um objeto ou algo diferente. Pensando na questão da simplicidade, essas obras ainda até que são bem complexas. Vocês vão ver, quando chegar na obra final, que ele realmente vai chegar no ápice, né, no maior nível da simplicidade possível. Esse aqui também, então, só com formas geométricas. Para alguns, talvez lembram um monitor, uma TV de plasma, então vão ter várias interpretações. Essa se chama composição suprematista. Para alguns vão fazer referência, né, à cruz vermelha aqui, que pode representar a própria cruz vermelha ou o cristianismo, né, por causa da cruz. Para mim, pessoalmente, me lembra o jogo Pega-Varetas, né, por causa dessas linhas bem fininhas aqui coloridas. Mas cada um pode ter a interpretação que quiser. Essa se chama dinâmica suprematista. Essa aqui lembra um pouco mais um avião voando, né, do que aquela outra que se chama, né, o avião voando. Aqui ele vai então simplificando cada vez mais. Essa se chama negro e vermelho. Vocês podem observar que os nomes das obras eles também são muito criativos, né, muito interessantes. Então, um quadrado negro, quadrado preto, né, e um vermelho um pouco na diagonal, esse quadrado aqui. Esse se chama triângulo azul e retângulo negro. Lembra o controle do Play, né? O ícone, né, do Play. E essa aqui é a obra mais famosa dele e também é a mais polêmica, né? Nessa aqui eu achei interessante trazer uma foto dela num museu com esses meninos olhando para ela do que só simplesmente a obra em si. Porque com certeza esses meninos aqui devem estar pensando a mesma coisa que vocês. Que porcaria é essa, né? Por que isso aí pode ser considerado obra de arte? Eu já falei isso várias vezes para vocês, vou repetir agora, que a grande sacada dos artistas do início do século XX é inovar, é fazer algo diferente, é criar algo que ninguém tenha pensado ainda. Então você fala assim, mas esse quadrado aí eu também faço até melhor, né? Mas você vai estar imitando algo que alguém já fez, então não vai ser mais algo original. E aqui, com esta obra, o quadrado preto sobre fundo branco, ele consegue chegar ao ápice da simplicidade, porque a gente olha para essa obra e a gente não vê mais nada além do quadrado preto sobre o fundo branco, que é diferente das obras anteriores, principalmente essas aqui, ó, que tem mais figuras geométricas. Então a gente consegue dar interpretações, né, dar visões para essa obra. Então ela pode parecer um avião, pode parecer um bolo, uma câmera, enfim. Mas aqui a gente não tem como fazer isso, porque é só um quadrado preto sobre um fundo branco. Então ele chega à ideia que ele queria, né, de trazer o máximo de simplicidade para uma obra de arte.
E ela é tão famosa não porque ela é bonita ou interessante, mas por ser polêmica, né? Por ser a primeira pessoa a ter essa ideia. Aí vocês podem pensar, então eu vou fazer um círculo preto num fundo branco. Ele também já fez, tá? Ele fez outras formas, é que essa aqui é a mais famosa mesmo. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o suprematismo. Então, só para recapitular, né, as principais características. Primeiro, que é arte abstrata. Segundo, só usa as formas geométricas básicas, as mais comuns, as mais simples. E terceiro, então, usa as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Às vezes, ele usa também o preto e o fundo branco. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau!